Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Antônio César e nós vamos hoje continuar a nossa aula de Fundamentos da Informática. Tema de hoje, vamos começar a ver um pouquinho aí de redes, tá? Tem alguma noção de rede, né? Algumas noções de redes, beleza? É claro que nós não vamos fazer um curso de redes aqui, mas só para entender aí um pouquinho aí o que são o que é essa parte de redes, beleza? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos começar aí com essas definições, né? O que é redes de computadores, afinal de contas, né? Então, redes de computadores são definidas como uma estrutura de dispositivos e computadores conectados por meio de sistemas. Elas têm por objetivo partilhar entre si informações e recursos. O compartilhamento de dados se dá por meio de protocolos de transmissão. Então, pessoal, uma rede de computadores, então, são vários computadores conectados entre si. Um computador consegue se comunicar com outro computador, ok? É claro que vai um pouquinho além de só se comunicar, né? Tem também, dependendo da rede, você pode ter a parte até de mesmo de controle, tá? Do outro computador e tudo mais, né? Mas para entender assim de um modo geral, então, um computador se conecta a outro computador, ok? Eles conseguem ter esse intercâmbio, tá? E por que tem isso aí? Bom, isso aí acontece para poder facilitar, né? Imagina hoje em dia, né, no mundo atual, sem uma rede de computadores, não é verdade? Então, a rede de computadores veio para facilitar ainda mais aí a vida do ser humano, né? E com esta conexão, tá, entre os computadores, né, como está falando aqui, né, ele pode partilhar informações e até mesmo recursos, tá? O compartilhamento de dados, né, se dá através de protocolos, né? O que são protocolos? São regras, não é isso? Hoje em dia a gente ouve falar tanto em protocolos, né? Protocolos de saúde, né? O que são esses protocolos, afinal de contas? São regras, pessoal. Então, aqui no caso das redes de computadores, são regras para fazer conexão de dados. Ok? Muito bem. O objetivo dessa rede de computadores é descomplicar a vida de seus usuários. Tá? Entre as facilidades estão compartilhamento de impressoras e de documentos, tá? Comunicação, videoconferência, backup. Bom, aí vocês, né, já sabem muito bem todas essas facilidades de uma rede de computadores, afinal de contas, vocês usam isso aí todo dia, né? Essa parte de comunicação, videoconferência, então, muito bom, né? A gente usa videoconferência quase todo dia, né? Quando você está usando ali o seu WhatsApp, né? Uma videochamada aí com alguém, você está usando a rede de computadores, né? No caso, a rede mundial de computadores. É isso? Muito bom. Vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho da história do computador, tá? Desculpa. Vamos ver um pouquinho da história das redes de computadores, né? É claro que as redes de computadores não surgiu junto com os computadores, tá? Primeiro surgiram os computadores e aí depois com a evolução e com a necessidade, tá? Veio aí a conexão dos computadores, surgindo aí a rede de computadores. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos começar esse histórico aqui de 1960 a 1972. Ok? Então, nessa época, né, a história da rede de computadores inicia, né? Década de 60, onde a rede telefônica era a rede telefônica era a rede de comunicação que dominava o mundo, tá? Então, nesta, a voz era transmitida por comutação de circuitos
a uma taxa de constante entre a origem e o destino. Ok, gente? Então, na década de 60 já existia uma rede, só que não era uma rede de dados, né? Não era uma rede de computadores, ok? Era uma rede de voz, tá? Uma rede telefônica, ok? Então, eh, então, nessa época, o que dominava era a rede de voz, né, que era a rede telefônica. E, né, no caso, naquela época, a rede telefônica era uma rede analógica, né? Então, era transmitida por comutação de circuitos, tá? Ok? Muito bem. Depois, em busca de como transformar a comutação de circuito em uma comutação de pacotes, três grupos de pesquisa separadamente iniciaram seus estudos, sendo o primeiro em 1961, tá? Onde Leonard Kleinrock, dos laboratórios da MIT, usou a teoria das filas, né? A comutação de pacotes baseada no tráfego em rajadas. Já por volta de 64, Boharan do Rand Institute, começou a estudar o uso da comutação de pacotes para a segurança da transmissão da voz para redes militares. E na Inglaterra, Donald Davis e Roger Scantlebury desenvolveu ideias sobre a comutação de pacotes no National Physical Laboratory. Estes trabalhos, junto com Lawrence Roberts, também no MIT, lideravam um projeto de ciências de computadores na ARPA. Então, pessoal, aí nós estamos aí começando, né, a nossa rede de computadores, né, aí a precursora da internet, tá? Então, aqui no caso, o projeto ARPA, ok? Muito bem. Em 1960, agora, aliás, continuando ainda, né? Em 1960 a 1962. Ok? Muito bem. Roberts, né, por volta de 67, publicou a ARPANET. Tá? A ARPANET foi a precursora da grande rede mundial da internet. Né? Foi o pai da internet, vamos dizer assim, né? Que começou o que a gente conhece como internet hoje. Ok? Muito bem. Sendo a rede de computadores por comutação de pacotes. Tá? Então, ao invés de ser uma computação de circuitos, né? Então já começava aí a parte de transmissão de um pacote de dados. Ok, pessoal? Muito bem. Depois, em 1969, o primeiro IMP foi instalado na Universidade da Califórnia, com 3 IMPs. O que é o IMP? É uma Interface Message Processors, tá? Depois no Stanford Research Institute, em Santa Bárbara, e na Universidade de Utah. Na verdade, pessoal, esses IMPs eram como se fossem pontos, tá? Pontos para poder receber e transmitir o pacote de dados. Então, a primeira experiência do ARPANET foram com esses 3 IMPs, ok? 3 IMPs, onde um foi na Universidade da Califórnia, outro no Stanford Research Institute e depois em Santa Bárbara, tá? Na Universidade de Utah. Okay? Então, aí começou o projeto ARPANET, ok? E aí fazendo, né, a transmissão de dados entre essas três instituições, ok? E aí, por volta de 1972, a ARPANET já tinha 15 nós, ok, pessoal? E foi publicamente apresentado por Robert Kahn na Conferência Internacional de Computadores. Bom, um IMP, né, pode-se dizer, é um nó, né? Então, isso aqui, ó, esses mapinhas que estão vendo aqui atrás, tá? Era a ARPANET, tá? Em 1973, tá? Então, cada bolinha dessa aqui era um nó, ok? Onde recebia uma,
uma informação e transmitia. Tá? Então, isso aqui já era a ARPANET em 1973. Muito bom, né? Bom, depois isso aí foi até 1972, tá? Depois, na década de 70, né? Ali foi na década de 60, né? Começando aí o projeto ARPANET, começando aí, né? As primeiras transmissões e recepções de dados, né? Ainda na parte científica ainda, né? Então, na década de 70, por volta, né, da década de 70, começaram a surgir outras redes de comutação de pacotes, tá? Tais como AlohaNet, tá? O que era esse AlohaNet? Era uma rede de micro-ondas, tá? Via rádio que interligava as ilhas do Havaí, ok? Depois, o Telenet, né? Que era uma rede de comutação de pacotes comerciais da BBN, baseada na tecnologia da ARPANET. E também surgiu também nessa mesma época, tá? O TimeNet e Transpac, tá? Surgiu o TimeNet e Transpac, tá? Que é uma rede de comutação de pacotes franceses. Olha isso, hein? O número de pequenas redes crescia cada vez mais, sendo apresentado por Robert Metcalfe os princípios de uma rede local, uma Ethernet, que mais tarde originariam as LANs de curta distância. Tá? Depois, um pouquinho mais para frente, pessoal, eu vou falar o que é uma LAN, ok? Muito bem. Continuando aí nossa história, então. Agora, década de 80, né? De 80 até 90. Então, no final da década de 70, aproximadamente 200 máquinas estavam conectadas à ARPANET, tá? Não só devido às pesquisas, mas também por ser utilizada para comunicação militar na Guerra Fria, onde toda a comunicação passava por um computador central que se encontrava no Pentágono. Bom, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Essa Guerra Fria era uma rincha, né, que tinha naquela época entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, naquela época chamada URSS, okay? Que aí tinha aí como país principal dessa União Soviética a Rússia, tá? Tinham outros países, tá, que estavam junto aí nessa União Soviética. Tá? Então tinham essa rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos. Um achava que um ia jogar uma bomba no outro, ia, né, acabar com outro país, né? Ok? Então os Estados Unidos aí para se prevenir, né? Eles financiou aqui essa ARPANET, tá? Usando, né, bom, naquela época ainda, né, usando a própria rede telefônica, tá, como uma forma de comunicar, tá, os dados entre todo o país, porque não tinha uma rede, não tinha cabo de rede suficiente para interligar todo o país, né? E naquela época já existia a rede telefônica. Então o projeto ARPANET, né, ele fazia isso, né? Conectava os pontos através da própria rede telefônica, ok? E no final da década de 70 já tinham aí cerca de 200 máquinas conectadas, né, na ARPANET, tá? Dentre essas máquinas, uma boa parte dela era para comunicação militar, ok? Comunicação aí dessa Guerra Fria, né? Que tudo passava pelo Pentágono, tá? Porque eles queriam fazer todo o controle de informação aí que passasse por esse projeto aí. Bom, depois, ao passar dessa época, né? Quer dizer, depois que terminou essa guerra, né? A ARPANET não tinha mais importância para os militares, tá?
sendo passado então para a maioria das universidades e de outros pesquisadores que foram estendendo a comunicação por outros países, chegando à década de 80 com 100 mil máquinas interligadas, formando uma grande rede mundial que passou a ser conhecida como internet, né? Então, aí começou, né, a final da década de 80, né, o, o que a gente conhece como internet. Não é ainda a internet como a gente conhece hoje, tá? Mas aí começou o que a gente já conhece como internet, tá? Que aí é a comunicação de vários computadores no mundo inteiro, ok? Transmitindo e recebendo dados. Muito bem. E então, aqui essa imagem aqui, né, para exemplificar aí um pouquinho, né, toda essa comunicação, né, já nessa época já tinha por volta aí de 100, por volta de 100 mil computadores, né, conectados nessa rede mundial, né, que estava, nessa época estava apenas começando, ainda estava engatinhando, ok? Muito bem. Ainda na década de 80, pessoal, ainda na década de 80, a transferência de arquivos e o processamento de e-mails entre as universidades dos Estados Unidos era feita pela BitNet, né, que era uma rede de bits. E a comunicação com outras universidades não interligadas pela ARPANET era feita pela CSNet. Tá? No dia 1º de janeiro de 1983, o famoso protocolo TCP/IP tornou-se oficial, sendo obrigatório estar em todas as máquinas. Tá? Então, em 83, eles estabeleceram uma regra para comunicação entre os computadores, né? Através do que estava nascendo aí, né? Deixando de ser a ARPANET, né? E passando a ser a internet, tá? Então, isso aqui fizeram o protocolo TCP, né? Que é o Transmission Control Protocol, e esse outro protocolo, né? IP, né? Internet Protocol, ok? O IP, o que que é o IP? É o endereço de cada máquina, tá? Toda máquina tem um endereço lógico, tá? É um endereço lógico, que é chamado de IP, ok? Internet Protocol, tá? E aí, através do TCP, ele faz essa comunicação entre esses endereços, tá? Então, uma máquina precisa transmitir uma informação para alguma máquina, tá? Mas qual é o endereço dessa máquina? Ou, em outras palavras, qual é o IP dessa máquina? Então, uma vez descoberto qual é o endereço, o IP, ele transmitia, né, diretamente para aquela máquina através desse tipo de protocolo, ok? Depois disso, em 1986, surgiu o NFSnet, tá? O backbone primário que fornecia acesso a outros centros de computação. Tá? Também nessa época foi desenvolvido o DNS, Domain Name System, usado para a conversão dos endereços em forma de letras e palavras, pois, pois são de mais fácil memorização para nós, na forma de IP de 32 bits, a linguagem dos computadores, ok? Então, pessoal, olha só, hein? O que é um backbone, pessoal? O backbone era um aparelho, né? Um dispositivo, ok? Que fazia a concentração das informações, né? E aí depois distribuir essas informações para os seus respectivos computadores, né? Para os seus respectivos endereços, ok? Então, quando você vai transmitir alguma coisa do seu computador para um outro computador, então ele manda para primeiro passa por esse backbone verifica qual é o IP que precisa transmitir, ok? E aí vai para o computador destino. Então o backbone ele é esse espécie de um computador, né, que é uma espécie de concentrador, né, de informações, né, de recepção e transmissão, ok? Então aqui no Brasil acho que nós temos dois backbones, se eu não me engano. Eu acho que um deles está aqui em São Paulo, né, que faz toda essa parte de comunicação das informações aqui do Centro-Sul, né? Centro-Sul, né?
e aí eu acho que tem outro backbone, agora não lembro onde é, que faz toda a parte, a concentração de informações ali da parte norte e nordeste, né? E também as informações internacionais, tá? Também passam por esses backbone aí, que, informações que vão para outros países ou até mesmo outros continentes. Ok, pessoal? Então é muito importante, tá? E o DNS, né? Surgiu aí para poder facilitar, né? Ao invés de você decorar um IP aí de 32 bits, né? Você tem aí um domínio, né? É, para poder ao invés de decorar, né, o IP, o endereço da máquina, você aprende apenas o domínio, né, que o IP vai estar associado a esse domínio, ou a esse DNS. Ok? Muito bem. Continuando. Aqui, no caso, né, o NFSNet, tá? É o National Science Foundation Network, tá? Onde surgiu aqui toda essa noção, né, essa teoria aqui do backbone, do NS, tá? Um fato interessante é que a grande rede de computadores na França já estava presente nas empresas, tá, no comércio, nas residências, 10 anos antes dos norte-americanos ouvirem falar em uma rede de computadores, e menos ainda em uma desenvolvida internet, tá? Então, olha só, hein, quando os americanos começaram a fazer essa comunicação de dados, né, como a gente já conhece hoje, a França já estava com isso há uns 10 anos. Muito bom, né? Bom, continuando, pessoal. De 1990 a 96, né? Entramos aqui na década de 90, né? Onde aqui teve grandes... surgiu grandes tecnologias no âmbito das redes de computadores. Muito bem. Então, na década de 90, a ARPANET deixou de existir oficialmente, tá? A MILNET e a rede de dados de defesa passaram a controlar a maior parte do tráfego do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? E a NFS-NET passou a ser o backbone de conexão entre os Estados Unidos e todas as redes do exterior, mas perdeu seu valor comercial em 1995, pois essa tarefa passou a ser encargo dos provedores de internet, né? Muito bom, né? Mas não é só isso não, não é só isso não, né? O destaque da década de 90 foi o funcionamento da World Wide Web nos lares e empresas de milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo para fins comerciais, bancários, empresariais, educacionais e para a própria e principalmente, né, diversão. Então, na década de 90, você tinha o protocolo FTP, né, que é o File Transmission Protocol, tá? Onde utilizava o TCP/IP para comunicação entre os computadores, tá? Então, como é que eles faziam essa comunicação, né? Esse TCP/IP, como é que eles usavam, como é que eles transmitiam isso? Através de um negócio chamado FTP, ok? Na década de 90, eles criaram um outro tipo de protocolo para poder fazer essa comunicação, né? Chamado HTTP, né? Ok? HTTP, ok? Que substituiu aí o FTP, tá? E aí permitiu a criação do www, tá? Que é o World Wide Web. Com o www, tá? Foi possível fazer a transmissão de foi possível fazer a transmissão de imagens, de sons, tá? De vídeos, ok? Então, tudo isso por causa do HTTP e por causa do www que surgiu aí na década de 90, ok, pessoal? Muito bom. E aí a web foi inventado no CERN, tá? Centro Europeu para a Física Nuclear, por Tim Berners-Lee,
no período de 89 e 91, tá? A web, no caso, World Wide Web, né? O www, né? Baseado em trabalhos realizados por Bush e Ted Nelson, respectivamente, nas décadas de 40 e 60. Berners-Lee e seus companheiros desenvolveram versões iniciais de HTML, HTTP, um servidor web e um browser, ok? Um browser, vocês sabem, né? Aquele aplicativo, né? Ou no caso aquele utilitário, que serve para você poder entrar na internet, né? Entrar nessa rede de computadores e através do browser, né? Você ficar acessando outros computadores, né? Porque quando você está utilizando um browser, por exemplo, você está usando o Internet Explorer, né? Você fala assim, eu estou na internet, né? Então, você na verdade, esse Internet Explorer, ele está acessando um outro computador, tá? Através do seu computador, através da rede mundial, ele está acessando um outro computador, ok? Então, o browser ele serve para fazer isso, tá? E aí, Berners-Lee e sua equipe, né, desenvolveram aí as primeiras páginas para a web, né, utilizando aí HTML, ok? Muito bem. Vamos lá, continuando, ainda aqui com o histórico, que é ainda na década de 90, tá? O Brasil, ele entrou na rede em 1990, criando a RNP, tá? Que é a Rede Nacional de Pesquisas, ok? Em 1995, os estudantes usavam diariamente os browsers Mosaic e Netscape para navegar. Tá? Esses browsers aqui eram os mais famosos naquela época. Eu mesmo utilizei muito o Netscape, né, para navegar. E pequenas e grandes empresas começaram a utilizá-los para transações comerciais, já existindo 10 milhões de servidores. Muito bom, né? Em 1996, a Microsoft entrou com tudo na web com o browser Internet Explorer, ok? Só uma curiosidade, né? O Internet Explorer não era originalmente da Microsoft, tá? Ele surgiu nessa época, ok? Internet Explorer. Começou a ser bastante utilizado, né? E aí a Microsoft viu o potencial desse navegador, né? Desse browser e adquiriu-o, né? Ele engoliu e passou a ser parte aí passou a ser propriedade da Microsoft, tá? Com a comercialização do Windows 95, né? Olha só a jogada aí da Microsoft, da Microsoft. No Windows 95, não. No Windows 95, você tinha que baixar o Internet Explorer. Mas no Windows 98, a Microsoft passou a integrar o Internet Explorer no seu sistema operacional, tá? Ela passou a integrar o Internet Explorer no seu sistema operacional, né? Dando aí muita vantagem para o Windows naquela época, inclusive foi até palco aí para alguns processos que a Microsoft tomou, né, dizendo que estava querendo ser apropriado do mercado, né? Então ele teve alguns processos por conta disso, ok? Por causa do Internet Explorer e tudo, muito bom, né? Ok. Depois de 1996, então, tá? Com a enorme evolução dos serviços em redes, tanto em empresas e como em lares, né, principalmente, né, surgiram ali, além das redes Ethernet, que são redes locais, surgiram as intranets, tá? Que são redes locais ligadas à grande rede mundial, muito utilizado pelas empresas hoje para diversos fins, como comunicação com filiais, comunicação entre setores através de um sistema de rede, etc. Tá? E aí, não podendo esquecer que a grande rede ainda continua com os três protocolos, tá? Hoje, né? Hoje em dia, né? O TCP, o IP e o UDP, tá? Criados no fim da década de 70, é claro, né? Obviamente, aperfeiçoados, né? Com seus devidos aperfeiçoamentos, né? Para poder fazer a utilização hoje em dia, tá?
Mas, bom, essa aí então foi a carreira aí da internet, né? Até chegar nos tempos de hoje, ok? Muito bom. Então vamos ver agora. Ah, tá, aqui, ó. Ia esquecendo desse detalhe, né? As estatísticas apontam que hoje há no mundo em torno de mais de 1 bilhão de usuários devido à grande utilidade no gerenciamento empresarial, na política, nas residências, escolas, projetos de inclusão digital, enfim, na sociedade em geral, e que o acesso hoje, além do computador, ocorre pelo celular, tablets, televisão, geladeira, fogão, nossa, então hoje é acesso à internet através de muitos dispositivos, né? Relógio, né? Os relógios, tem os relógios smart hoje também que acessam a internet, né? Então hoje em dia tudo começou aí com a ARPANET lá atrás, né? Até chegar hoje em dia aí, né? Com a grande rede mundial, né? A internet que todo mundo utiliza, inclusive agora, né? Por causa da pandemia, né? Para poder realizar aí as aulas online. Muito bom. Bom, agora que nós vimos aí a respeito das redes de computadores, vamos ver então os tipos, né? Quais são os tipos de redes que tem aí disponível? Bom, vamos lá. A primeira delas é a Local Area Network, tá? Ou a LAN, né? O que é uma LAN, né? Como o próprio nome já está falando aqui, né? É uma rede local, tá? Uma rede local, tá? Chamado de rede doméstica e, portanto, a mais comum, tá? Uma rede local, ok? A distância entre os módulos processadores pode ser de, no máximo, alguns quilômetros. E geralmente as LANs não passam por vias públicas, tá, pessoal? Então a LAN, ela é geralmente dentro de algum ambiente, tá? Dentro de uma escola, dentro de um prédio, tá? Dentro de uma casa, ok? Então ela é dentro de algum ambiente, ela é uma rede local, tá? Aqui fala que pode ser alguns quilômetros, mas assim, são poucos quilômetros, tá? Não é coisa assim de 200, 300 quilômetros não, tá? Coisa de 3, 4 quilômetros no máximo, ok? E conectam computadores que estão em um mesmo espaço físico, tá? Aquilo que eu já tinha comentado aqui com vocês, tá? Dentro do mesmo ambiente, ok? Muito bem. Depois, além da LAN, tá. Este é o formato mais conhecido, está presente em escolas, escritórios, até em sua casa, conforme eu já havia falado. Beleza. Por meio dela, é possível compartilhar informações e recursos entre os dispositivos participantes, tá? Então, quando você está conectado numa LAN, ok? Você consegue conectar, tá? Vários computadores, tá? E os recursos entre os computadores. Porque ó, você pode colocar uma impressora nesse recurso, tá? Você pode colocar um computador, né, que tenha internet e compartilhar essa internet com outros computadores. Esses outros computadores não precisam ser do mesmo tipo, tá? Então aqui um PC, um Mac, tá? Pode estar conectado, né, dentro dessa rede local. Muito bem. Outro tipo de rede são as MANs, tá? Metropolitan Area Network, ok? Também chamado de redes metropolitanas, tá? Conecta diversos locais que estejam a até algumas dezenas de quilômetros de distância, tá? Então, as redes metropolitanas, pessoal, já faz a conexão entre bairros e até mesmo entre cidades, tá? Ok, ó, pode conectar cidades ou até mesmo o estado inteiro, ok? Então, quando você está falando com uma outra pessoa e essa outra pessoa está em outra cidade ou em outro estado, você já está a sua LAN, tá? Está se comunicando com outra LAN, então que está em outro local, que está em outra cidade. Então, nesse caso, você está se comunicando através de uma MAN, ok? Uma Metropolitan Area Network, ok? Em geral, é utilizado para interligar escritórios de uma mesma empresa que esteja em bairros ou até municípios diferentes, tá vendo?
Então, aqui, ó, dentro de cada um desses aqui, você tem uma LAN, ok? Tem uma LAN. Agora, aqui, por exemplo, você tem tá aqui uma cidade, aqui outra cidade, aqui outra cidade, aqui outra cidade, tá? E você conecta essas cidades através da MAN, ok? Muito bom. Além disso, nós temos Wide Area Network, tá? A WAN, ok? Então, você percebe que nós estamos aumentando aí, né, o alcance da rede, tá? Agora nós estamos a Wide Area Network, a WAN, tá? Nesse caso, elas conseguem conectar equipamentos em locais ainda mais distantes que uma MAN, tá? Então, olha só, a LAN local dentro de um mesmo ambiente, tá? A MAN já consegue conectar ambientes diferentes em lugares diferentes, tá? E a WAN já consegue conectar países e até continentes, tá? Então, possuem diversos meios de transmissão e pode conectar todo um país ou até diferentes pontos pelo mundo, ok, gente? Então, a Wide Area Network pode ser definido como uma grande rede geograficamente grande, uma rede que se comunica em diversos locais. Então, nós podemos dizer que a internet ela é o conjunto de todos esses tipos de rede, tá? Uma LAN, uma MAN e uma WAN, tá? Ok? Porque quando você está falando com um colega seu que está em outro país, por exemplo, você está em uma WAN, tá? Só que é uma WAN que está se comunicando com uma MAN, que se conectou com uma LAN até chegar no seu dispositivo. Muito bem. Depois aí nós temos outros tipos de rede, pessoal. Nesse caso aqui, nós temos a rede de área de armazenamento, tá? A SAN, Storage Area Network, utilizado unicamente para armazenar dados da rede e para fazer comunicação entre um servidor e os demais dispositivos, tá? Então, o Storage Area Network, ele vai vai armazenar dados da rede para fazer conexão entre servidor e os demais dispositivos, tá? Depois nós também temos a rede de área pessoal, tá? A PAN, ok? A PAN, tá? Aqui é uma rede de área pessoal, tá? Personal Area Network, tá? Personal Area Network, utilizado para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Ela conecta dispositivos a uma distância curtíssima. A ligação por Bluetooth é um bom exemplo. Então, olha aqui, gente. Você tem aqui aquele aparelhinho lá, né, que está dentro da sua casa, que transfere o sinal de internet para o seu monitor, para a impressora, né, para o sensor. Então, isso aqui é uma PAN, tá? Que também pode, uma PAN também pode, é uma LAN, né? Também pode ser uma LAN, né? A LAN é uma PAN, tá? Mas nem toda PAN é uma LAN, ok? Muito bem. E também nós temos aí a rede local sem fio, tá? WLAN, Wireless Local Area Network, ok? Que pode ser uma opção a LAN, tá? Para que, é, é, no caso aqui, é uma rede local, tá? Só que com transmissão sem fio, tá? Então, hoje em dia, usamos bastante, né? Nas nossas casas, daquela rede sem fio, aquela rede de banda larga, né? Então, nós temos uma WLAN em casa, ok? Muito bom. Outro tipo de rede são as redes metropolitanas sem fio, né? Assim como tem as WLAN, que são as redes local sem fio, então nós também temos as WMAN, tá? Wireless Metropolitan Area Network, tá? Que essa é uma versão sem fio da MAN. Seu alcance também é de dezenas de quilômetros, o que torna possível conectar campos de universidades e redes de escritórios, tá? Isso sem fio, ok? E aqui também nós temos a rede de longa distância sem fio, tá? A WW1, aliás, a W1, né? Wireless Wide Area Network, né? Então, esse tipo de rede sem fio é o mais sujeito a ruídos, né? Eu acho que isso é bem lógico. A W1
alcança diversas partes do mundo e a tecnologia utilizada pelas operadoras de celular para criar sua rede de transmissão. Então olha só, hein? Apesar de vocês não conhecerem esses tipos ou estarem conhecendo agora, né? Então dá para perceber que vocês usam a maior parte desses tipos de rede, ok? Muito bem. Então hoje nós vamos terminar por aqui, tá? Hoje nós vamos terminar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar com a segunda parte da introdução a redes. Ok, pessoal? Muito bem. Então, hoje